Bom dia a todos. O nosso grupo irá falar sobre a cultura da melancia, que é o Citrullus lanatus. Nosso grupo é composto pelo Amândio Arruda, Felipe Dias, Gessi Filho, a Rafaela Moura e a Natasha Coy. Docente é o Arthur Antônio de Souza Cardoso. Os tópicos abordados serão, a gente vai falar sobre a colheita, a classificação, a embalagem, o armazenamento e a comercialização. Falando um pouco sobre a colheita, dar alguma informação aqui. A melancia ela é um fruto não climatérico, ou seja, é necessário que ela seja colhido só depois que ela estiver madura. Por quê? Porque depois que ela é separada da planta, no caso, se ela for separada da planta ainda verde, ou seja, for colhida ainda verde, ela não continua no processo de amadurecimento, por ser um fruto não climatérico. O início da colheita ele ocorre entre os dias 70 e 90 dias após a semeadura. E para fazer essa colheita, deve-se, geralmente é observado, né, o tamanho do fruto ou a cor. Que, no caso, você vai avaliar a maturidade, ou seja, a maturidade comercial do fruto. Como podemos observar também aqui na imagem, na imagem do lado esquerdo, podemos observar o fruto. Esse fruto ele já está no ponto de colheita. Por quê? A gente pode observar essas gavinhas que estão bem próximas do fruto, que elas estão bem secas. E também quando, se a gente, no caso, se a gente for apalpar, essas gavinhas, ela vai ter tipo um som de oco. Ou também a gente pode observar na parte inferior do fruto, da melancia, que é aquela parte que está em contato com o solo. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, do lado direito, essa parte que está em contato com o solo, né, ela foi virada aqui, essa parte ela tem uma coloração amarela. Isso indica que esse fruto está no ponto de colheita. A colheita ela é feita manualmente e deve-se ter alguns cuidados quanto a isso. Deve assim, dar preferência para essa colheita ela ser realizada durante a manhã. Por quê? Porque esse é o momento que os frutos estão bem frios ainda. Essa colheita ela é feita utilizando faca, na qual você utiliza essa faca para cortar o pendúculo do fruto, como vocês podem ver na imagem aqui, o produtor fazendo o corte. Esse corte deve ser feito em aproximadamente 5 centímetros do fruto. Bom, porque 5 centímetros de comprimento? Isso, no caso, ele é para evitar assim, a entrada de bactérias e também de fungo no fruto. Também a podridão do fruto. Após todo esse processo, né, processo de colheita, o produtor ele transporta, né, os frutos dele para galpões. No caso, esses galpões que, no caso, se estiver presente na propriedade dele, né, os galpões devem ser ventilados e secos. No caso da ausência desses galpões na propriedade do produtor, ele pode também amontoar os frutos, ou seja, melancias,
no campo mesmo, mas em cima de palha. Esse processo ele só é feito se o produtor ele for transportar esse produto no dia da colheita, naquele mesmo dia da colheita. Ou seja, não pode ficar para outro dia ali naquela área. Ou seja, ele tem que no caso, transferir esses produtos para o caminhão no mesmo dia da colheita, na qual esse transporte ele irá assim fazer a distribuição dos produtos no comércio. Bom dia, é, eu sou a Natasha, eu vou falar um pouco sobre a classificação dos frutos. Então, quanto aos tipos de frutos que existem, o tipo de fruto da melancia é do tipo baga, em que o epicarpo, em geral, é delgado, o mesocarpo e o endocarpo eles são carnosos e não se diferenciam entre si. Dentre o tipo de fruto baga, também tem a classificação em que ele se classifica como um pepônio, em que o fruto ele não apresenta septos e a camada externa, no caso epicarpo, apresenta-se de forma corácea até lenhosa. O pericarpo é carnoso e as sementes são embebidas em polpa sucosa. Bom, quanto à classificação dos frutos ao tamanho, para comercialização, existe uma grande variedade em relação ao tamanho e ao formato dos frutos, mas não existe uma classificação oficial que atenda às diferentes tipos de vários de mercado. Normalmente, pós-colheita, os frutos eles são classificados com base no tamanho da massa média, em que os frutos considerados grandes são maiores que 9 quilos, os médios são de 6 a 9 quilos e frutos pequenos são abaixo de 6 quilos, sendo que os frutos acima, com um peso acima de 10 quilos, obtêm os melhores preços no mercado interno. E observa-se que no mercado brasileiro existe a valorização por frutos com massa acima de 6 quilos. E isso vai influenciar no preço do fruto, no caso. Bom, aí do lado nós temos dois cultivares, dois exemplos de frutos da melancia. O primeiro, ele é da cultivar Congo. Ele é um fruto que tem formato oblongo. Ele tem um peso médio de 15 a 18 quilos. E verde escura, a cor verde escura. E abaixo nós temos a Crimson Sweet, que ela tem um formato arredondado. O peso médio dela é de 11 a 14 quilos e ela tem uma coloração rajada. Pode passar. Bom dia, eu, Rafaela, irei dar continuidade, irei falar sobre a embalagem. Bom, geralmente a melancia ela é transportada a granel e esse transporte é feito em caminhões abertos, sem refrigeração, e como mostra na imagem, é utilizado a palha, onde essa palha é utilizada para forrar a carroceria dos caminhões, com o intuito de quê? De minimizar a ocorrência de danos mecânicos aí na hora do transporte da melancia. Na imagem ao lado, tem a embalagem, caixa de papelão ondulado com paredes simples e duplas. Essa embalagem ela é mais utilizada para exportação, e elas cumprem algumas exigências de países compradores, porque elas são mais resistentes a danos mecânicos quando são projetadas corretamente. Então, elas são mais resistentes, né? Elas, no caso, elas acomodariam melhor a melancia para fazer todo esse transporte. Nesse slide, vai falar sobre a embalagem da melancia minimamente processada.
A utilização das embalagens, ela reduz a perda de água, o ataque de micro-organismos e outras reações. Além do mais, a melancia minimamente processada sem a embalagem, ela sofre com a oxidação e destruição de muitos nutrientes, inclusive vitaminas. Então, aí tem três tipos de embalagem, né? A primeira imagem são a melancia em bandejas de poliestireno expandido, cobertos com filme polinilcloreto, mais conhecido como PVC. Na outra imagem, são bandejas, na parte de cima são as bandejas, e na parte superior são copos de tereftalato de polietileno, mais conhecido como PET. E ambos os tipos de embalagem são encontrados no mercado. E atualmente esses alimentos minimamente processados, eles são bem aceitos pelo mercado consumidor, principalmente na atualidade, em que ambos, né, homem e mulher, tem um dia corrido, porque ambos vão trabalhar, então não tem tanto tempo assim de estar manuseando a fruta, pegar e tirar a casca e fatiar. Então, esses alimentos minimamente processados, eles são bem aceitos pelo mercado consumidor. Então, é importante que haja uma embalagem, como já foi falado, né, que ela vai servir para acomodar esse fruto, né, vai evitar a perda de água, o ataque de micro-organismos, a oxidação vai impedir, né, da melancia, entre outras reações. É, bom dia a todos, sou o Amândio, vou falar aí sobre o armazenamento da melancia. Apesar de ela ser, né, um fruto bem protegido, né, por uma casca resistente, a melancia ela tem que ter um bom armazenamento para ela, né? Eu vou falar sobre uma técnica, né, que eu vi que o autor citou. Condições de resfriamento do fruto pós-colheita a 10 graus centígrados durante 24 horas. Normalmente, a melancia ela não passa por essa etapa de resfriamento rápido. Mas se for por períodos longos de armazenamento, forem necessário, né, essa técnica ela tem que ser aplicada aí no armazenamento da melancia, né, que vai auxiliar na qualidade dos frutos. Esse resfriamento rápido, ele ocorre pela técnica do ar forçado. E a, o resfriamento, né, de até 10 graus centígrados, isso no resfriamento rápido, tem que ser no prazo de 24 horas. Aí não pode ultrapassar esse tempo. Em condições ótimas de armazenamento do fruto em estufa, existe uma variabilidade, né, de exigências. Aí, por armazenamento de diferentes cultivares, né? Só que o autor não citou nenhuma cultivar em específico. A temperatura ela pode variar aí de 10 a 15 graus centígrados. Isso para o armazenamento da melancia, que é considerado ótimo. Frutos levemente maduros, eles podem ser armazenados em 15 graus centígrados, né? Enquanto os maduros, ele tem que ter no limite aí de 10 graus centígrados. Por isso o autor fala, né, que pode variar de 10 a 15 graus centígrados aí o armazenamento, a temperatura de armazenamento da melancia. E a umidade tem que ser de 95%, tem que se manter essa umidade para poder ter qualidade nos frutos. Como que ela é um fruto não climatérico, né? Não apresenta aí um aumento, né, da taxa respiratória. A melancia ela não se altera consideravelmente, né, durante esses armazenamentos, né? Ela tem uma boa qualidade
desde que ela esteja aí nessas temperaturas ideais. No entanto, né, tem alguns trabalhos que demonstraram a casca ela diminui durante o armazenamento, né, em que pode estar relacionado aí com a perda de água por parte dos frutos. E também em algumas cultivares aí algumas coloração avermelhada da polpa aí mudaram. Essa primeira imagem aí tá em galpão aí, né, com uma temperatura controlada. E também nessa outra o armazenamento também está em galpão por temperatura controlada da melancia. E também, né, por ela ser armazenada em períodos não muito longos em baixa temperatura, ela podem ser sensibilizadas às injúrias, né? Podem aparecer sintomas aí na melancia. E se caso for exposto, né, temperaturas inferiores a 10 graus centígrados aí por alguns dias. Aí podem aparecer manchas amarronzadas na casca e também a mudança de cor, né, da polpa. Esse condicionamento da fruta tem umas literaturas citaram de 30 graus, né, por aproximado aí 3 dias. Isso tem reduzido, né, em alguns estudos a incidência de dano por frio. Mas isso não resolve totalmente o problema em relação à sensibilidade à injúria por frios. Pode passar. Em relação a essa sensibilidade ao etileno, né, a melancia ela produz pouco, né, etileno. Então, embora a taxa de produção desse etileno seja baixa, né, os frutos eles são sensíveis a esse fito-hormônio, né, que ele pode acelerar aí, né, o amadurecimento dela. Então, se ela for exposta a essas doses de etileno maior do que ela permite, né, a alteração da cor da polpa pode mudar aí, como vocês podem ver na imagem. A qualidade perde totalmente a qualidade da fruta aí, se for aumentar essas concentração de etileno. Os autores recomendam assim, né, que se deve evitar ao máximo a exposição, né, da fruta ao etileno. E por isso que ele fala também que, que, que ele não seja mantido em ambiente onde existam, né, outras frutas ou hortaliças aí que produzem o gás, pois ela é sensível, né, a esse fito-hormônio aí que causa degradação dessa clorofila e perde a cor e o aspecto do fruto aí da melancia. E em relação ao tempo, né, ao tempo de manter essa fruta armazenada, é de 10 a 15 graus centígrados, né? Ela aumenta a vida útil da melancia, né? Aí, em relação ao tempo, ela é de 3 a 4 semanas, né? Isso com a temperaturas ideais de 10 a 15 graus centígrados. Se for a menos do que isso, a temperatura aí acaba perdendo o sabor. Aí, também a comercialização pode despencar aí da melancia aí, no caso for mal armazenada. Pode passar. Bom dia, eu sou o GC e concluindo aqui a apresentação, né, eu vou falar um pouco sobre a comercialização da melancia. Bem, a maior parte da produção da melancia é consumida in natura, né? Tanto em comércios quanto feiras, ela é mais procurada, né? Tem uma maior venda, ou inteira ou em banda, como a Rafaela mostrou, fatiada, né? Mas o maior consumo é in natura, é a fruta em si. Mas também há outros beneficiamentos, né? Por exemplo, aí no uso da culinária, tem diversos doces, geleias, drinks, sorvetes, né? Sucos, entre outros. Em alguns países, como na Ásia e no Oriente, é também consumida a casca, né, em forma de picles, e as sementes em pratos típicos dessas regiões. Na nossa região aqui, né, não só aqui, mas em território nacional, a casca da melancia é utilizada para fazer doce. Um doce bem saboroso e muito vendável.
A melancia também possui propriedades medicinais. Isso faz com que ela tenha uma demanda, né, muito maior em questão de comercialização, sendo usada também tanto no estético como no farmacêutico. Pode passar. Comercialização. Tive cuidado de ver aí as exigências de mercado, né, as características propícias para a melancia ser bem vendida, ter uma boa venda, né, ser bastante comercializada. Então, quando inteiras, devem ser isentas de podridão ou alterações, né, de micro-organismos, isenta de parasitas e insetos, firme e suficientemente maduras, e isentas de odores ou outros sabores estranhos. Como eu disse, ela pode ser vendida inteira e em fatias, né? Quando inteira, vai variar entre a redonda e a comprida. O mercado é mais exigente em questão a comprida, né? Ela é mais vendável. Geralmente se conhece também pela produção aqui na nossa região de terra firme e várzea. Melancia de terra firme geralmente são as redondas, de várzea geralmente são as compridas. Melancia deformada, como vocês podem ver na figura, é uma melancia perdida. Provavelmente se ela for para o mercado ela não vai ser vendida. Primeiro por ela ter deformações, segundo, né, por rachadores. E pequena. Pode passar. Não atendendo a demanda aí do comércio. Aqui está uma tabela, gente, da ADS de 2015, né, a Agência de Desenvolvimento Sustentável. Qual foi o objetivo da ADS? Conseguir aí fazer uma tabela de preços para melancia, sendo aí da pequena, média e grande. Porém, o que acontece? A nossa região o preço varia muito, de acordo com a época do ano, com a oferta, né, desse mês aí, dessa época, o tamanho. Muitas vezes é influenciada também pelo cultivo, se foi na várzea ou se foi em terra firme. Outro grande fator que influencia no valor, a importação de outros estados. Por exemplo, um grande importador para cá é Rondônia e o Pará, né? Roraima. São grandes importadores, ou seja, para lá eles têm um insumo muito mais barato que para cá, na nossa região. Se for comprar adubo aqui, né, é um absurdo. Então, quem produz em terra firme, eles têm que cobrar um preço aí acessível que cubra esse gasto. Enquanto o Pará, a Roraima, são insumos muito baratos e eles mandam melancia de 20 kg por 10, 12 reais. E aí acaba, né, influenciando negativamente o mercado aqui na região. Negativamente para quem está produzindo, mas para quem está consumindo até, né, uma boa. E aqui está, pessoal, esses dados da ADS, né, feito aqui na Feira da Manaus Moderna, e também feitos aí em mercados ali locais em Manaus. A Manaus Moderna é a principal feira ali de Manaus, onde os produtores aqui da localidade levam seus produtos, né, para vender. E aí não conseguiram, né, por isso que botaram ali ausente, preço para melancia pequena e grande. Conseguiram aí fazer da média, que saiu a R$10, tanto nos mercados quanto na feira da Manaus Moderna. A pequena geralmente eles aproveitam, né, tudo, então não tem um tamanho padrão, e a grande também, diferente das outras regiões aqui nacional mesmo, onde eles têm um padrão ali estabelecido para venda. Aqui não temos isso, então influencia muito no preço de mercado. Bom, essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado. Aqui estão algumas das referências que utilizamos, que na verdade todas as referências que utilizamos. Muito obrigado pela atenção.